Imagine estar diante do altar, vestida de noiva, cercada por familiares e amigos, quando seu noivo levanta as mãos e começa a desmanchar seu penteado na frente de todos. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Daniel sussurrou que eu estava ridícula, que estava envergonhando a família dele. Naquele momento, com flores caindo no chão de mármore da igreja e 150 pessoas nos observando em silêncio chocado, eu tomei uma decisão que mudou minha vida para sempre. O casamento não aconteceu como ele planejou, mas o que fiz em seguida ninguém esperava. Se você já passou por uma situação humilhante que te fez reagir de forma que nem você imaginava, deixe nos comentários. E se inscreva no canal porque essa história está só começando. Vou te contar desde o início como cheguei até aquele altar e o que aconteceu depois que saí da igreja. Meu nome é Eduarda Cardoso, tenho 32 anos e moro em Portland, Oregon, bem longe da pequena cidade no interior de Minas Gerais onde cresci. Vim para os Estados Unidos há 8 anos para trabalhar como tradutora em uma empresa de consultoria internacional. Foi através de amigos em comum que conheci Daniel Reis, um executivo de 35 anos que trabalhava no setor de tecnologia. Alto, cabelos escuros, sorriso confiante. Nas primeiras semanas, ele parecia perfeito. Me levava para jantares em restaurantes sofisticados, mandava flores no meu trabalho, dizia que meu sotaque era encantador. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Comentários sutis sobre minhas roupas, sugestões de que eu deveria alisar o cabelo em vez de usar meus cachos naturais, pequenas críticas sobre a forma como eu falava inglês. No começo, eu achava que ele estava apenas tentando me ajudar a me adaptar melhor. Afinal, ele nasceu aqui, conhecia os códigos sociais, as expectativas. Eu era a estrangeira, a que ainda estava aprendendo. Quando ele me pediu em casamento, 6 meses depois de nos conhecermos, eu disse sim sem hesitar. Estava apaixonada e acreditava que aqueles pequenos atritos eram normais em qualquer relacionamento. Minha melhor amiga, Clarissa, brasileira como eu, me alertou mais de uma vez. Ela dizia que Daniel era controlador, que eu estava mudando para agradá-lo. Mas eu não quis ouvir. Achava que o amor seria suficiente para superar qualquer diferença. Os preparativos do casamento começaram, e com eles vieram as verdadeiras revelações sobre quem Daniel realmente era. Rebecca Reis, mãe de Daniel, foi minha primeira pista de que algo estava profundamente errado. Desde nosso primeiro encontro, ela me olhava com um misto de curiosidade e desaprovação mal disfarçada. Em um almoço na casa dela, ela comentou que meu inglês era bom para alguém que vinha de onde eu vinha. Quando mostrei fotos da minha família no Brasil, ela sorriu educadamente e disse que devia ser difícil vir de um lugar tão diferente e tentar se encaixar aqui. Daniel nunca me defendeu. Ele mudava de assunto ou dava risadinhas nervosas, como se concordasse com ela. 3 meses antes do casamento, as coisas escalaram. Escolhi um vestido que amava, rendado, com mangas delicadas. Daniel franziu a testa quando viu a foto. Muito chamativo, ele disse. Minha mãe vai achar exagerado. Sugeri um buquê com flores tropicais, uma homenagem às minhas raízes. Ele negou imediatamente. Muito provincial, precisa ser algo mais clássico, mais elegante. Cada escolha que eu fazia era questionada, modificada, substituída. A lista de convidados virou um campo de batalha. Eu queria que meus tios e primos do Brasil viessem. Daniel argumentou que seria muito caro, que a maioria não falava inglês, que seria estranho para os convidados dele. Acabei reduzindo drasticamente o número de pessoas da minha família. Rebecca sugeriu que eu fizesse aulas de etiqueta. Daniel achou uma boa ideia e até encontrou o contato de uma coach de imagem. Cedi em quase tudo. Mas havia uma coisa em que me mantive firme. Meu penteado. Queria usar tranças embutidas com pequenas flores brancas naturais entrelaçadas, exatamente como minha avó usou no casamento dela no Brasil. Mostrei fotos para Daniel. Ele ficou visivelmente desconfortável. Parece muito exótico, Eduarda. Não combina com o estilo do casamento. Mas dessa vez, eu não cedi. Pela primeira vez em meses, disse não. O dia do casamento chegou, e eu estava nervosa.
mas também determinada. Havia contratado uma cabeleireira especializada que passou 5 horas trabalhando no meu cabelo. As tranças ficaram perfeitas, pequenas flores brancas delicadamente entrelaçadas, cada detalhe exatamente como imaginei. Quando me olhei no espelho, vi minha avó, vi minhas raízes, vi a mulher que eu era antes de começar a me apagar para caber no mundo de Daniel. A igreja estava linda, decorada exatamente como Rebeca quis. Rosas brancas, velas elegantes, tudo impecável e frio. Quando cheguei ao corredor, meu pai ao meu lado, vi Daniel me esperando no altar. Mas a expressão dele não era de admiração ou amor, era de desaprovação. Seus olhos se fixaram no meu cabelo e seu maxilar se tensionou. Meu estômago apertou, mas continuei caminhando. Quando cheguei ao altar, Daniel se inclinou e sussurrou baixinho, apenas para mim ouvir. Você não vai entrar assim. Eu pisquei confusa. O que você quer dizer? Seu cabelo, Eduarda. Parece que você veio para um carnaval, não para um casamento. Minha mãe vai ter um ataque. Você parece diferente demais. Tentei acalmá-lo, dizendo que estava tudo bem, que as pessoas iam gostar. Mas ele não estava me ouvindo. O padre começou a cerimônia, e eu rezei para que Daniel simplesmente deixasse passar, que aceitasse aquilo e seguíssemos em frente. Mas então, no meio das primeiras palavras do padre, Daniel fez algo que nunca vou esquecer. Ele levantou as mãos e começou a puxar as tranças, desmanchando o penteado com movimentos bruscos enquanto sussurrava rispidamente. Eu avisei que isso era ridículo. Flores caíram no chão. Eu fiquei paralisada, incapaz de processar o que estava acontecendo. O som das flores batendo no chão ecoou pela igreja silenciosa. 150 pessoas nos observavam sem acreditar no que estavam vendo. Alguém soltou um suspiro alto. Uma criança perguntou o que estava acontecendo. Eu senti a mão de Daniel ainda nos meus cabelos, agressiva, impaciente, como se eu fosse um objeto que precisava ser consertado. E naquele segundo, algo dentro de mim se rompeu definitivamente. Afastei a mão dele com força. O silêncio ficou ainda mais denso. Olhei para Daniel, para aquele homem que dizia me amar, mas que acabara de me humilhar no momento que deveria ser o mais importante das nossas vidas. Olhei para Rebeca na primeira fileira e vi algo terrível no rosto dela. Não era choque, era aprovação disfarçada, como se o filho estivesse finalmente corrigindo um erro. Olhei para os convidados, alguns horrorizados, outros constrangidos, todos esperando minha reação. Respirei fundo e senti uma clareza que não tinha há meses. Minha voz saiu firme, calma, mas alta o suficiente para ecoar por toda a igreja. Você acabou de me mostrar exatamente quem você é, Daniel. E eu mereço alguém que me ame do jeito que eu sou, não alguém que tenha vergonha de mim. Tirei a aliança que já estava no meu dedo desde o ensaio e coloquei na mão dele. A expressão de Daniel mudou de irritação para pânico. Eduarda, espera, você está exagerando. Não estou, respondi. E você sabe disso. Desci do altar. Rebeca se levantou imediatamente, a voz estridente cortando o silêncio. Você está fazendo um escândalo desnecessário. Todo mundo está olhando. Parei, virei para ela e disse com toda a calma que consegui reunir. O único escândalo aqui, Rebeca, foi seu filho humilhar a própria noiva no altar. Isso nunca deveria ter acontecido. E eu não vou fingir que está tudo bem. Caminhei pelo corredor central, as tranças desfeitas balançando, flores marcando meu caminho como migalhas de pão em um conto de fadas às avessas. Clarissa me seguiu para fora da igreja, junto com meus pais e alguns primos que vieram do Brasil. Eles me abraçaram no estacionamento enquanto eu finalmente deixava as lágrimas caírem. Não eram lágrimas de arrependimento. Eram de alívio. Nas semanas seguintes, a história se espalhou rapidamente. Alguns convidados me criticaram, dizendo que abandonar o noivo no altar foi dramático demais, que eu deveria ter resolvido aquilo em particular. Mas muitas mulheres, algumas que eu nem conhecia bem, me procuraram.
Elas compartilharam histórias de relacionamentos onde foram diminuídas, controladas, moldadas para caber em expectativas que nunca foram suas. Daniel tentou me contatar diversas vezes. As mensagens alternavam entre desculpas vazias e acusações. Em uma delas, ele escreveu que eu o havia humilhado, que destruía a reputação dele na frente de todo mundo. Não respondi nenhuma. Rebeca espalhou rumores de que eu sempre fui instável, que tinha problemas emocionais, que a família deles teve sorte de descobrir a tempo. Mas pela primeira vez em anos, eu me sentia livre. Processei o salão de festas e consegui reaver metade do dinheiro que gastei. Voltei a fazer aulas de dança, algo que abandonei porque Daniel achava infantil. Reconectei com amigas que ele me fez acreditar que eram má influência. 6 meses depois do casamento que não aconteceu, eu estava em uma cafeteria quando uma mulher se aproximou timidamente. Você é a Eduarda, a noiva que saiu do altar, não é? Eu preciso te agradecer. Alguém gravou parte da cerimônia e o vídeo viralizou. Eu assisti e cancelei meu casamento uma semana depois. Meu noivo fazia exatamente o que o seu fez. Me controlava, me diminuía, me fazia sentir que eu nunca era boa o suficiente. Ver você escolhendo a si mesma me deu coragem. Hoje trabalho como conselheira voluntária para mulheres em relacionamentos abusivos. E uso tranças com flores sempre que posso. Não como lembrete do que perdi, mas do que ganhei, minha dignidade de volta. E você? O que teria feito no lugar de Eduarda? Teria saído do altar ou dado mais uma chance? Compartilhe sua opinião nos comentários. Quero muito saber o que você pensa sobre essa história. Se de alguma forma ela te tocou ou te fez refletir sobre seus próprios relacionamentos, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. E olha, o próximo vídeo recomendado vai te surpreender ainda mais. Clica agora e continua comigo.